Graça e paz a todos, aos presentes e àqueles que vão nos assistir pelas redes sociais. Antes de entrarmos na ministração, eu gostaria de que a gente meditasse um pouco em Romanos 15:4, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Do que será que Paulo está falando aqui? Qual a esperança que, quando nós lemos as Escrituras, ela nos é reavivada? Qual será essa esperança? A esperança da vida eterna, a esperança da redenção, a esperança de libertação, que tem a ver com o tema de hoje. O tema de hoje é: você é liberto? Você se considera uma pessoa livre? Na realidade, o tema é: você é livre? Você se considera livre? O texto que vai nos nortear está em Gálatas 5, versículo 1, que diz assim, ó: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Vamos falar dos tempos atuais. Você já conversou com alguém que esteve ou que está preso na cadeia? Já ou não? Muito bem. Eu tenho um amigo, eu digo tenho porque ele é salvo em Cristo, ele já está com o Senhor, mas continua vivo, né? E ele, por falta de emprego, falta de oportunidade, ele acabou deixando de pagar a pensão e foi preso, né? No Brasil, o crime que a pessoa comete que não tem fiança é deixar de pagar a pensão. Eu acho que é o único crime. Bom, enfim. E ele esteve lá 30 dias. Ele conta que quando ele chega, ele pega o cargo mais baixo dentro da prisão, vai limpar o chão. E no 30º dia, ele já está como o líder da prisão, que vai saindo, né? Entra um, entra outro, né? Vai dar os 30. E ele saiu lá como líder. Mas ele conta que a conversa é explicitamente sobre a prisão, sobre estar preso. As dificuldades, as coisas que acontecem, a comida, tudo sobre o que está preso. Porque ele estava preso. E o Espírito Santo aqui fala que para a gente estar firme em Cristo, para que a gente não seja aprisionado. Existe uma série de prisões que as pessoas, o ser humano está e sem saber que está preso. Não é? Por exemplo, alguém que tem um vício, ela está presa ou não? Ela está presa. Porque ela não tem controle sobre isso. Uma pessoa que é viciada em droga, ela não tem controle, por quê? O momento que ela tem de liberdade, que ela acha que é liberdade, é quando ela está drogada. Mas todos em sua volta veem o quê? Ela está presa. Uma pessoa no leito de enfermidade, está presa ou não? Está presa. O assunto dela é o quê? Dor, tristeza, angústia. Ela está presa. A Bíblia fala de outro tipo de prisão, por exemplo, uma prisão espiritual. A Bíblia conta que Jesus chegou a um lugar chamado Terra dos Gadarenos, e ali ele encontra um homem possuído de demônios, que vive no cemitério. Aquele homem, a Bíblia diz que os habitantes amarravam ele com correntes, mas ele se soltava. Quando ele se soltava, ele estava livre? Não, ele estava preso por demônios. Então Paulo diz assim, ó: esteja firmes para que uma vez que vocês foram libertos por Cristo, vocês não tornem a ser o quê? Escravos. Então essa direção é para quem? Para a igreja ou para quem não é da igreja? Para quem é da igreja, que Paulo está falando com os cristãos da época. Paulo está falando que perde a salvação? Não. Ele está falando de prisões psicológicas, prisões da sociedade, mas principalmente
aqui no caso do Paulo, sobre a religiosidade. O povo judeu ali, que estava debaixo do jugo dos fariseus, dos escribas, eles estavam presos à religiosidade. Não faça isso, você não pode fazer aquilo, com medo de não entrar no céu. Então nós vemos hoje cristãos, e eu não posso dizer se a pessoa é cristã ou não, só Deus o sabe. Mas nós podemos ver os indícios, como Jesus disse, olha aqui o fruto que a árvore dá, para que nós não sejamos enganados. Mas nós vemos cristãos que estão aqui hoje, no dia de hoje, presos. Não podem fazer certas coisas. Por que não podem? Porque acreditam que não podem. O drogado, ele não sai porque na mente dele, ele acredita que ele não pode largar a droga. Eu vou contar uma coisa que está escrita no livro, acho que eu não lembro se são Filhos do Fogo ou Guerreiros da Luz, mas que muitos entendem, e eu creio que isso é verdade, que o autor, ele percebe que a esposa dele, embora já tenha entregue a vida para Jesus, ela permanecia presa nos seus medos, nas angústias, e eu vou falar depressão por causa dos sintomas que ele declara, tá certo? E ele orando para a esposa ser liberta, muito tempo, e um dia ele foi a Jesus e disse, Senhor, eu preciso que eu liberte minha esposa, porque assim não dá para continuar. E Deus, então, o levou em espírito às profundezas. Assim, ele descreve ali as profundezas, montanhas, escuridão, e ele vai cada vez mais afundando naquele ambiente, afundando, até que ele chega num lugar escuro e encontra a alma da esposa dele. A alma da esposa dele estava cativa ainda. E era uma pessoa que glorificava a Deus, que era salva, mas ela estava aprisionada por causa de traumas do passado. E Jesus a libertou. Só Jesus pode libertar a alma que está em prisão. Seja por traumas de infância, seja por drogas, seja por pensamentos. Vou falar de um certo tipo de prisão aqui também. Você entendeu sobre prisão da alma? Alma faz parte do nosso ser. Corpo, alma e espírito. Então essa mensagem é especialmente para a igreja, mas é para todo mundo. Porque se você é cristão e conhece alguém que esteja encarcerado, você percebe que essa pessoa está presa. Né? Você precisa levá-la a Cristo. Sem contar aquelas pessoas que são alegres o dia inteiro, mas à noite estão na prisão. Ela mostra uma falsa liberdade. Aquela alegria, mas à noite ela entra numa depressão, numa escuridão. Típico do carnaval. O carnaval mostra o quê? Pessoas alegres, pulando e tal. A alegria dura 4 dias. E depois volta à realidade da tristeza e escuridão. Pessoas que são, por exemplo, aprisionadas a viver naquilo que o mundo quer que ela viva. Então ela segue. O mundo diz para ela o que ela vai comer, o que ela vai vestir, o que ela vai falar e com quem ela deve se relacionar. Quem disse que o mundo está certo? Ah, mas tem prova, não sei o quê. Bom, nós cristãos, a maioria daqueles que dizem o que você deve vestir, o que é bonito e o que está na moda, são pessoas que são adeptas ao ocultismo, à bruxaria, a satanismo, e pessoas que
lutam contra os valores morais que o Criador embutiu na nossa alma, no nosso ser. E você, como cristão, está vivendo o que essas pessoas dizem que é o correto. Quem diz que ela está certa? Então, nós fomos livres por Jesus. E o alerta do Espírito Santo para nós nesta manhã, qual é? Fique firmes para não cair de novo em qualquer espécie de escravidão. Já que o diabo não pode nos aprisionar na morte, no inferno, ele vai tentar nos aprisionar aqui na terra, em certas áreas da nossa vida, da vida do ser humano. Nós vemos o caso de alguns artistas, né, que deixaram de ter a fama, não ter mais aplaudidos, eles entram em depressão. Por quê? Estão aprisionados ao sucesso, aprisionados aos holofotes. Né? Sem falar da corrupção, e sem falar do que o Senhor nos libertou? Da morte. A Bíblia lá, no livro de João, diz que o Senhor nos livrou do medo. Que medo? Todo medo. E nós temos cristãos que ainda têm medo. Não é, irmão, aquele medo que faz com que você fique prevenido. É um medo assim exacerbado, um medo sem controle. Tem que buscar no Senhor, isso é cura da alma. Onde é que você vai comprar um remédio que cura o medo? Ah, mas é que eu sou assim desde criancinha. Sim, Jesus cura. É na alma. Então, você se considera uma pessoa livre? A gente começa a ver que nós somos livres, mas tem alguma coisa que ainda é como se fosse uma bola daquelas de ferro colada numa corrente e outro lado na nossa perna, que a gente ainda precisa ser liberto. Por isso que o Senhor diz que a obra que Ele começou em nós, Ele vai terminar. Então Ele vai nos ensinando e a gente vai buscando no Senhor sermos completamente livres. Uma libertação que aconteceu 100%. Foi no dia que nós conhecemos a Jesus e nos entregamos a Ele e aceitamos o sacrifício dele por nós. Essa semana nós falamos, né? Por que eu tenho que me entregar a Jesus? Por que eu tenho que receber Jesus? Porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos comprou. Olha, se Ele nos comprou, de quem nós somos? Nada mais justo do que a gente entregar o que Jesus comprou. Então vou me entregar a Ele. Ele não me comprou? Com o seu sangue? Então tem que me entregar. Como é que eu entrego? Verbalizando. Senhor, me entrego ao Senhor. O Senhor é meu único e suficiente Senhor e Salvador. Naquele dia o Senhor nos libertou completamente do quê? Da morte eterna. Mas nós carregamos muitas coisas ruins ainda. Medo, insegurança, talvez alguns hábitos que a gente, sem isso eu não posso, isso eu tenho que fazer. Não, isso, quem disse para você fazer isso? Ah, mas eu já aprendi desde criança que eu tenho que fazer assim. E como é que é a sua vida perante os outros? Como é que a pessoa te encara? Você já participou de um almoço com uma pessoa embriagada? Toda vez? É agradável? Por que não? Porque existe alguém que está preso ali do seu lado. E não é legal. Ela não participa, porque ela está embriagada. Aí você fala assim, que chato. Essa pessoa está aqui, mas não está. Olha lá a situação. Pessoas que julgam, pessoas que falam demais, pessoas que são negativas. Quem falou hoje aqui sobre negatividade? Aqui? Alguém falou, não lembro quem foi. A gente tem que ser luz. Eu peço para o Senhor, eu quero ser luz, porque a hora que eu falar do Senhor, eu quero que a pessoa me ouça. Nós temos falado constantemente isso. Você ama fulano? Ah, eu amo de paixão. Já falou de Jesus para ela? Não, então você não ama. Porque você tem na sua mão o poder de salvar aquela pessoa.
Entenda isso, hein? Não vai falar que o pastor falou que você pode salvar alguém. Você tem um poder para salvar. Qual é o poder? O evangelho da salvação. E você está omitindo isso, então você não ama essa pessoa. Olha só o que foi lido hoje aqui, que eu separei aqui para nós lermos. Paulo falando para Filipenses. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que é isso, irmãos? Você viver contente em toda e qualquer situação. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Né? Isso é ser livre. A pessoa se encontra com uma pessoa de manhã cristã, tudo bem? Ah, tudo bem, não, essa semana não. Essa semana não está nada bem. E vai despejar em você um monte de coisa ruim, né? Logo cedo. Essa pessoa está presa, ela não aprendeu ainda, ela não está liberta em algumas áreas da vida dela. Ah, pastor, mas isso é normal. Então, você vai se conformar? Outro texto que está em 1 Coríntios 6,12 diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque quem é dominado é escravo. Ah, eu acho que não tem importância eu fazer isso. Sim, tá te dominando? Ah, tá. É característica, a gente não vê, né? Mas a pessoa fala, ó, fulano, você tá demais isso que você está fazendo. Não, mas eu quero fazer. Você pode parar? Rapaz, eu vou pensar se eu posso, eu não consigo parar, não. Então você está sendo dominado. Você está sendo dominado. Por exemplo, eu vou dar outro exemplo. Existe uma série de coisas. Vestimenta. Tem pessoas que não conseguem ter uma vestimenta sóbria. Ou ela é exagerada, ou ela diminui. Né? Por quê? Ela tem necessidade do quê? De que alguém a veja de qualquer forma, ou por exagero, ou por falta de. Ou por exagero de roupa, ou por falta de roupa. Não tem pessoas assim? E a pessoa fala assim, ah, se não for para mim assim, eu não vou. O mais importante é a presença da pessoa. Mas para a pessoa, o mais importante é o que ela está vestindo. Ela não está liberta. São exemplos, né, que parecem coisas simples, mas afetam muito a vida daquela pessoa. E nós, como cristãos, precisamos ajudá-la, levá-la a Cristo, porque Cristo pode libertar. Então, tudo eu posso fazer. A Bíblia diz que eu posso fazer tudo. Mas se alguma coisa me domina, é mais forte do que quando eu vejo já estou fazendo. Quando eu vejo eu já fiz. Eu preciso ir a Cristo. Puxa, como é que eu vou explicar para você o perigo disso? O perigo é que você se torne escravo de novo. E Cristo já te libertou. Não volte. Não volte a ser escravo. Esse não é o desejo do nosso Senhor. O escravo, ele segue o seu Senhor. Ele é obrigado, porque ele é escravo. Então, é terrível ser escravo, né? Olha só, Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas e tu não quiseste. Eu gosto desse versículo, eu uso para várias ministrações, né? Hoje também é para libertação. Hoje nós estamos aqui pessoalmente, você está assistindo pelas redes sociais. Quantas vezes o Senhor quis te libertar, quis nos libertar? Quantas vezes o Senhor quis, puxa, eu quero te dar um abraço para libertar você, te mostrar que você não precisa ter medo, mostrar que você não precisa depender disso, mostrar que você não precisa ser tão desse jeito, a ponto de parecer que você é escravo daquilo que você acredita agora, para a sua vida, para o seu lar, para o seu filho, para a sua saúde. Eu quis tanto te libertar e você não quis. Continua do mesmo jeito. Então, é um dia que nós podemos falar, Senhor, então, eu quero que o Senhor me cure disto. É a minha alma esse problema.
Não dá para continuar o mesmo, né? Filipenses 1:23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. O que é? Paulo está dizendo à igreja o seguinte: morrer e ir com Cristo é muito melhor do que ficar aqui pregando o evangelho para vocês. É muito melhor. Muito melhor já estar face a face com Jesus Cristo. É imensamente, é incomparavelmente melhor estar com Jesus face a face. Deixar esse corpo que nós temos, o corpo físico, ele nos limita. É uma espécie de clausura, né? Nós estamos presos aqui, sujeitos a tempo, a espaço, a enfermidades, a tristezas, né? Então Paulo diz, é melhor estar com ele, mas eu tenho um Senhor, que é Jesus Cristo, e eu sigo o que Ele quer. Ele quer que eu continue pregando o Evangelho para todos, a fim de que aquele que ouvir, aquele que crer, aquele que receber Jesus como único, suficiente Senhor Salvador, se entregando a Ele, seja salvo. Que isso também é bom, mas é melhor estar com o Senhor. Então, eu posso ser livre, mesmo tendo um Senhor. E eu só posso ser livre verdadeiramente se o meu Senhor for Jesus Cristo. Que embora me mantenha aqui, eu sei que um dia estarei face a face com Ele. E vai ser muito, muito melhor. Volto a perguntar: você é livre? Você é livre? Normalmente quem não conhece a Cristo, não conhece a Escritura, diz, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Mentira. Você faz o que o mundo quer. Seus conceitos são do mundo, seus pensamentos são do mundo. O que o mundo manda você fazer, você faz, e você não tem escolha. Nós vivemos neste mundo. Jesus diz, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde. E guarde do quê? Dos valores deste mundo. E mesmo assim, nós podemos escolher viver nos valores deste mundo, nos valores que Cristo tem para nós. A gente pode escolher. Mas os valores deste mundo são nocivos a nós. E como eu vou andar nisso? É orar, pedir ao Senhor, querer, né? Querer ser livre. Lembre-se que o Senhor nos chama de luz. Essa pregação pode dizer assim, você é luz ou você é trevas? Você é livre ou você é escravo? Ah, agora eu preciso pensar, pastor. Preciso ver lá, eu vou pensar aqui se tem alguma coisa que me prende aqui. Exatamente. Lembre-se, não são só atitudes ou atos. É coisa que está em nós. Beber demais, falar demais, ter medo demais, ser intransigente, não perdoar. Não perdoar, não podia encerrar essa ministração sem falar daqueles que não conseguem perdoar, né? Mesmo a gente falando, pessoa, presta atenção. Quando você perdoa alguém, não é melhor para a pessoa que está perdoando, é melhor para você. Porque você pode perdoar alguém que ela nem sabe que você a perdoou. E como é que vai ser melhor para ela? É melhor para você. Não é? Então, pense nisso. Que quem não perdoa está preso. Eu conheço pessoas que não vão em festas porque uma pessoa está lá que ela não perdoou. Aí ela fica em casa, à noite, comendo batata frita, fria, e a pessoa na festa está lá se regozijando, alegre. E ela está bem? Não fui, não perdoei, não fui. Quem que se deu mal? Então, liberar o perdão faz bem primeiro para nós. Nós somos livres. A Bíblia diz que os carrascos não têm mais acesso à nossa vida quando nós perdoamos. Muito bem. E deixo essa reflexão, então, a todos que estão aqui e a quem está do outro lado da tela. Você é livre. Que o Senhor possa, aliás, o Senhor pode, que nós possamos recorrer ao nosso Criador, aquele que tem acesso à nossa alma, que sabe como está a nossa alma, e que Ele venha nos libertar de todas as amarras espirituais. É o que eu desejo para todos que estão assistindo esse vídeo, para todos os presentes e para a minha vida também.
em nome de Jesus. Um grande abraço a todos, fiquem na paz e até o próximo vídeo.